retomando, né, os nossos estudos sobre equação do segundo grau completa, vamos ver agora um outro método de resolução dessa equação. É o método de completar quadrados. Vamos ver o que quer dizer isso? Completar quadrados é a manipulação algébrica para que possamos obter um trinômio quadrado perfeito no primeiro membro da equação do segundo grau e assim resolvê-la. Então, o que ele falou aqui é completar quadrados nada mais é do que manipulações, formas de resolução que eu vou usar na minha equação para quê? Para ter um trinômio quadrado perfeito, para completar o trinômio quadrado perfeito. Vamos ver um exemplo aqui de como é que a gente vai fazer isso. Então, eu tenho aqui, ó, x ao quadrado mais 8x, né? Eu preciso transformar essa equação num trinômio quadrado perfeito. Então, eu tenho que pensar, né? Como é que eu vou fazer isso? Então, eu vou pensar no quê? Quem é a metade de 8, né? Se a gente parar para pensar, a metade de 8 é 4, né? Porque 2 vezes 4 é igual a 8. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, x ao quadrado mais 8x mais 4 não é a metade de 8? Se eu fizer 2 vezes 4, eu não vou ter 8? Então, este 4 que eu achei aqui, que equivale a metade de 8, mas é 2 vezes, porque é 4 mais 4, eu vou elevar ao quadrado, tá? A partir deste método que eu faço, que eu uso para raciocinar, eu chego numa equação onde eu tenho um trinômio quadrado perfeito. Então, eu tenho aqui, ó, x ao quadrado mais 8x mais 16. Isso daqui é um trinômio quadrado perfeito. Eu consigo extrair a raiz de A e a raiz de B, tá certo? Olha esse outro exemplo aqui, ó. Eu tenho x elevado ao quadrado mais 10x. Preciso transformar esta equação incompleta num trinômio quadrado perfeito. Por que no trinômio quadrado perfeito? Porque o trinômio quadrado perfeito vai dar origem a uma equação completa, tá? Então, aqui, ó, o meu coeficiente B, eu vou pensar na metade de 10. Quem é a metade de 10? É 5, né? Então, se eu fizer aqui, ó, 2 vezes 5 é 10, certo? Então, eu vou pegar este 5, vou elevar ao quadrado. Por quê? Porque não é 5 e 5? A metade de 10 não é 5 duas vezes? 5 e 5? Então, é 5 elevado ao quadrado. Então, x ao quadrado mais 10x mais 5 elevado ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a x ao quadrado mais 10x mais 25. Agora, eu cheguei, ó, dei origem ao trinômio quadrado perfeito. Então, a partir desta equação incompleta, fazendo as manipulações algébricas, eu cheguei num trinômio quadrado perfeito, que me deu a origem aqui, a uma equação do segundo grau completa, tá certo? Vamos dar uma olhadinha nessa outra folha aqui que eu tenho para vocês, ó. Deixa eu arrumar aqui. Pronto. Vamos lá. Vamos trabalhar aqui um exemplo, né, de como eu vou aplicar esse método de completar quadrados, né, em algum exercício, por exemplo. Então, eu tenho aqui, ó, x ao quadrado menos 10x mais 21 igual a zero. Então, eu tenho uma equação do segundo grau completa. Preciso resolver pelo método de completar quadrados. Lembrando que neste método, a realidade é que eu vou trabalhar o quê? Trinômio quadrado perfeito, certo? Então, se eu olhar o primeiro membro desta equação, né, eu vou ver que ele não é um trinômio quadrado perfeito. Por quê? Porque eu consigo extrair a raiz quadrada de x, mas eu não consigo extrair a raiz quadrada de 21. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o quê? Transformar esta equação, fazer as manipulações algébricas e transformar esta equação num trinômio quadrado perfeito.
né? Então, vamos lá. Primeiro, extrair a raiz de A e de B, que é o que eu falei aqui, ó. A é possível, B não é. Vamos ver aqui, ó. Então, uma vez que eu fiz isso, vi que não é possível, né? Nesse caso, ó, será necessário transformar o trinômio quadrado perfeito. Então, vamos lá. Então, eu vou deixar no primeiro membro, nesta parte da minha equação, só as incógnitas, tá? Então, no primeiro membro ficam as incógnitas, no segundo membro os números. Foi o que eu fiz aqui, ó. X ao quadrado menos 10x igual a menos 21. Da onde veio esse 21? Deste 21 positivo que passou para o outro lado, por quê? Porque ele não tem letra. E no primeiro membro só fica quem tem letra, tá certo? No segundo membro, quem tem número. Depois que eu fiz essa parte, né, isolei incógnita de número, aí eu vou pensar como como vídeo do outro mapa, né, como outro mapa. Eu vou pensar na metade de 10. Quem é a metade de 10? É 2 vezes o 5, né? Então, aqui, ó, x ao quadrado menos 10x mais 5 ao quadrado é igual a menos 21, e este 5 ao quadrado tem que ser somado, tanto no primeiro membro como no segundo membro, tá? Então, aqui vai ficar x ao quadrado menos 10x mais 25, porque 5 elevado ao quadrado é 25, igual a menos 21 mais 25. Por que que o 25 tá aqui? Porque uma vez que eu achei que a metade de 10 é 5 elevado ao quadrado, é 5 e 5, 2 vezes o 5, eu tenho que somar isto ao primeiro membro da minha equação e ao segundo membro também, tá, galera? Então, extraio a raiz do primeiro membro, que é x, e a raiz do membro b, que é 25. Então, a raiz de A é x, a raiz de 25, de B, no caso, né, que é 25, é 5. Aí, eu vou representar isto na forma fatorada. X menos 5 elevado ao quadrado é igual a 4. Vamos ver aqui, ó. Então, x menos 5 elevado ao quadrado é igual a 4, né? Aqui vai ficar, eu preciso lembrar sempre que a operação oposta da potência é a raiz. Então, aqui vai ficar x menos 5 igual a mais ou menos raiz de 4. Por que mais ou menos? Porque se a minha equação é uma equação do segundo grau, eu vou ter sempre duas raízes, tá? Uma eu vou trabalhar com sinal positivo e a outra com sinal negativo. Então, x menos 5 é igual a mais ou menos 2, que é a raiz de 4. Agora, aqui eu vou trabalhar as minhas duas raízes, o positivo e o negativo. x1, eu chamei de x1, eu vou trabalhar o quê? O meu dado positivo. Então, vamos lá. X menos 5 é igual a mais 2. Eu vou calcular isoladamente. X é igual a mais 2 mais 5. Este 5 passa para o outro lado, fica positivo. X é igual a 7. Aqui, a minha segunda raiz, eu vou trabalhar com quem? Com o 2 negativo. Então, x menos 5 é igual a menos 2. X é igual a menos 2 mais 5. X é igual a 3. Achei as duas raízes da equação pelo método de completar quadrados. Quais são essas raízes? x1 e x2, que é 7 e 3, tá certo? Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Então, eu tenho x elevado ao quadrado mais 6x menos 2 igual a 0. Primeiro membro da minha equação, segundo membro. Preciso deixar no primeiro membro só quem tem incógnita, no segundo membro só número. Então, eu passei o 2, que era do primeiro e só tinha número, para o segundo membro. Pensei na metade de 6. Quem é a metade de 6? É 3, porque 3 mais 3, ou 2 vezes 3 é 6, certo? Então, ficou x ao quadrado mais 6x mais 3 elevado ao quadrado,
certo? É igual a 2 mais 3 elevado ao quadrado. Porque a metade de 6x que eu achei tem que ser somada ao primeiro e ao segundo membro, tá? Agora eu vou resolver esta equação. X ao quadrado mais 6x mais 9. Vou fazer pelo método do trinômio quadrado perfeito. Raiz de x ao quadrado é x, raiz de 9 é 3. 2 mais 9 é igual a 11. Então, ficou x mais 3 elevado ao quadrado igual a 11. O oposto da potência é a raiz, então ficou que x mais 3 é igual a mais ou menos a raiz de 11. Quando eu chego num caso deste, onde a raiz de 11 não vai dar um número errado, e eu só estou trabalhando com números inteiros, eu vou manter a raiz, tá certo, galera? Então, eu tenho aqui, ó, vou achar as duas raízes, a positiva e a negativa. X mais 3 igual a menos 11. X é igual a menos raiz de 11, né? Menos 3. Então, esse é o valor da minha primeira raiz. Na minha segunda raiz, x2 é igual a x mais 3, que é igual a mais raiz de 11. x2 é igual a x, que é igual a mais raiz de 11 menos 3. Achei a minha segunda raiz. Então, a solução do meu exercício ficou menos raiz de 11 menos 3 e mais raiz de 11 menos 3. Então, é isso, galera. Assistam mais de uma vez se for necessário. Aqui tem exemplo para vocês já prepararem os exercícios que eu vou propor. E qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo via binóculo. Bons estudos!